Cara, o que que foi isso, gente? Porra, tive que até esperar um pouco, pô, pra fazer esse vídeo, porque, tipo assim, eu também não anotei no final do jogo, realmente foi uma... Vamos começar, né? Vamos começar a falar. Pô, mano, a transmissão, pelo menos o aplicativo do Paramount, o player do Paramount é uma coisa, assim, sofrível, cara, sofrível. Sofrível mesmo. Porra, travava demais, aí, pô, o delay é gigantesco. Pelo menos no meu computador o delay é gigantesco, enfim, um sofrimento pra acompanhar um jogo. Caraca, um desespero total, cara, meu Deus do céu. Cara, enfim, é muito, muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Moleque, que terror, que medo de ser eliminado. Eu acho que o Fluminense flertou com a eliminação em diversos momentos, né, nesse jogo. Não tá classificado, é claro, mas a situação vendo hoje, agora, assim, é bem favorável. Então, tipo assim, eu vejo com bastante otimismo a classificação no próximo jogo. Porque, porra, você conseguir empatar fora de casa contra um time que é muito mais fraco. Eu vou falar do jogo em si, mas um time que é muito mais fraco. Você conseguir empatar fora de casa, pelo menos, que é o mínimo que um time muito superior deve fazer. E levar um empate para um jogo fora de. Pro outro jogo e o time dele sem um goleiro. Enfim, na questão do resultado, eu acho que até dá pra ver com positividade. Só que, eu até escrevi isso antes do jogo. Que vamos ver. O que eu escrevi aqui, ó. Se os jogadores levarem a sério essa partida, eu creio que eu não vá me estressar nem passar mal. Caso o time não leve, prevejo altas emoções. Foi exatamente isso que aconteceu. O time em alguns bons momentos, não levou o jogo a sério. Realmente, muito alheio, diversos jogadores alheios, assim, uma lentidão, enfim, porra, uma irritação, o Keno, um terror no jogo, enfim, o Arias se escondendo na direita, sendo que as jogadas que o Keno fez pela esquerda, creio que se o Arias tivesse feito aquele cruzamento, lançamento, levaria muito mais perigo. A apatia do Ganso em algumas bolas que era pro infeliz chutar e o infeliz não chutava. Teve uma que ele simplesmente, se ele chutasse de direita, talvez muito provavelmente levaria perigo, mas ele preferiu tentar dominar com a esquerda, por algum motivo que ninguém sabe. Uma outra que ele dominou e para chutar ele não quis chutar com a direita, enfim, muito irritante a postura de diversos jogadores. O Cano, não me lembro de finalização do Cano, se ele finalizou deve ter sido muito mal. Posso até ver aqui, deixa eu ver aqui. Deve ter tido alguma aqui. Não sei, não. Ah, achei. Uma que o Cano finalizou na segunda trave sem perigo. Que ele subiu de cabeça, chutando. Não lembro, cara. Enfim, esse jogo me estressou tanto que dá até amnésia, cara. O que me estressou muito foi as bolas do André, aquela na trave. E a outra bola na trave do Keno, essa daí me deixou estressadíssimo, e até porque o Marcelo foi expulso depois disso, né? Cadê? Ah, não, a do Keno foi depois da expulsão do Marcelo. A do André que foi antes, que se o Fluminense empata aquele jogo, acho que a expulsão do Marcelo não aconteceria. E eu tinha uma opinião muito polêmica com relação à expulsão do Marcelo. E vi que pessoas concordaram. O André Rizek concordou comigo na internet, então eu me senti no direito de ter essa opinião. Porque se um cara que não é fluminense tá tendo uma opinião dessa, então eu que sou fluminense posso ter. Que é muito simples, né? Ele não achou do mesmo jeito que eu, que foi pra vermelho. Por quê? Pela dose muito por clubismo também, né? Vou tentar ver o lado clubista e o lado mais racional. Enfim, dá pra você ver o lado de que ele não busca o contato. Quem busca o contato é o jogador eu falo do River, o jogador do Argentino Júnior. O jogador do Argentino Júnior é que assume o risco. E eu li flamenguistas no Twitter assim falando que o Marcelo assumiu o risco. Que não faz o menor sentido, né? Porque se o jogador do Argentino não dá o bote, o Marcelo pisa no chão. Até porque não tinha outro lugar pra pisar. Não foi esse o argumento que para não expulsar o Gabigol no Fla-Flu, porque não tinha onde ele pisar. Aí quando convém, né? Eu também falei que era pra expulsar, então é o jogo de narrativa, né? O meu lado clubista vai falar que não era pra expulsar. O meu lado racional, que eu já reclamei diversas vezes aqui, né?
foi de, pô, se tirou o cara da partida, pô, tem que ser expulso. Então se tirou, ele tirou o Marcelo tirou o jogador da partida. Então, enfim, merecido a expulsão. Mas dá pra gente levar no lado clubista, no meu outro lado clubista, falando de que o jogador do argentino assumiu o risco. Mas eu tô torcendo, eu tô maluco, eu tô sofrendo, então obviamente eu vou falar que não. Mas, enfim, não dá pra penalizar o árbitro por isso. Só que, depois desse lance, eu falei, o Fluminense está eliminado da Libertadores mais uma vez. Não que eu não acho que vá ser esse ano, até porque é um time que não me traz confiança ainda. Não sei, pode fazer 4-0, 5-0 no Argentino Júnior e a confiança voltar. Mas hoje eu não vejo com bons olhos, assim. Não tá me inspirando confiança. Esse time de que vá ser campeão, ou de que vá chegar longe, entendeu? É tipo assim, passar pelo Argentino Júnior eu já acho que é uma. Já tá a mais, né? Pelo que esse time mostrou, porque foi um primeiro tempo assim, sofrível. Sofrível. O Fluminense ele começou muito mal. Os 14 minutos o Fluminense tomou um gol de um atacante que não tinha feito gol na Libertadores, né? Especialidade do Fluminense levar gol de aberração, de jogador podre, horrível. Esse mesmo jogador podre ele sai um pouco depois. Enfim, cara, é muito ruim, muito ruim. O Fluminense quase não saía da área, enfim, pra atacar. Um time lento, um time apático, que merecia perder, tanto que estava perdendo, né? Aí resolveu jogar um pouco depois, enfim, teve algumas chances, né? Mas só que sem levar perigo. Teve várias tabelas, assim, teve uma que o Cano saiu cara a cara, que ele simplesmente, porra, cagou na calça. O Cano realmente é um jogador que, eu acho que ele olha a Libertadores e ele fica com medo, assim, fica desesperado. Realmente tem diversos jogadores do Fluminense que ficam nisso. Dá pra gente falar mal também da escalação do Diniz, que, porra, não existe Felipe Melo jogar, pô. O Felipe Melo, ele é um perigo ambulante. E o time que quer ser campeão não pode ter Felipe Melo, pô. É muito simples, pô. O Felipe Melo é um perigo ambulante. É um perigo constante, cara. E se esse cara jogar a volta, a chance da gente se fuder é enorme. Mas o Diniz insiste em Felipe Melo, insiste em Lima de segundo volante, que não jogou absolutamente nada. De novo, né? Enfim. Aí virou o segundo tempo, ele não mexeu. Não mexeu, não sei porquê. A primeira mexida dele foi. Cara, eu me perdi aqui, não me lembro. Ah, não, ele botou o Diogo Barbosa depois que o Marcelo foi expulso e tirou o Ganso, que não jogou nada, né? Realmente, não, pouco somou o Ganso. E pior que o Fluminense, com um a menos, o Argentino Júnior ele deu a bola pro Fluminense. Só que depois que o goleiro do Argentino foi expulso e o Fluminense fez o gol, que eu não lembro quantos minutos foi, porque eu parei de anotar as coisas, porque eu tava num estado de nervo assim absurdo, porque eu não tava acreditando que de novo, novamente, again, o Fluminense ia ser eliminado por um time mais fraco na Libertadores, que é especialidade desse time, ser eliminado por uma equipe mais fraca. Vídeo Olímpia, Barcelona, o Libertad, Olímpia. Você vê as eliminações do Fluminense. O Fluminense não foi eliminado nenhuma vez recentemente por um time melhor do que o Fluminense. Em 22, o Olímpia era bem pior do que o Fluminense. Em 21, o Barcelona era pior do que o Fluminense. Só que eu, na época, até tinha pontuado. Eu falei, olha, se jogar bola, passa do Barcelona. O Fluminense não estava jogando bola. Não jogou bola e não passou. Mas era um time pior. O que mais? 13 era pior. O time do Olímpia era pior. 2012, o time do Boca era pior. Era pior. Era muito baseado em Riquelme, enfim, o Santiago Silva fazia uns gols cagados, enfim, é um time que o goleiro era ruim, entendeu? A zaga era muito, acho que era velha, eu lembro do zagueiro que era uma velharia, um lento, enfim. E 2011, quanto o Libertad também, que foi um vexame. E 2008 também, o Fluminense foi eliminado por um time pior do que ele, na final. Entendeu? E é recorrente, é recorrente. Em 85 também, em 71 também. Então, todas as eliminações do Fluminense foram para times piores do que o Fluminense. O Fluminense não pegou algum time que, tipo assim, você fala, caralho, mano, difícil, realmente, não passou, triste. Não, todos os times que o Fluminense enfrentou e foi eliminado na história da Libertadores foram por times piores. Então, é a cara da merda esse jogo com o Argentino Júnior. Porque se você olhar a chave, se eu não me engano, não vou falar. O Flamengo é melhor, vai passar. E do outro lado tem, acho que Atlético Paranaense, tem River, tem Inter, e seria o mesmo nível, no mínimo. Entendeu? E é isso.
essa é a chance do Fluminense querer se eliminar do jeito que ele adora se eliminar em Libertadores. Agora, dito isso, todo esse disclaimer inteiro, né, que eu falei que eu acho que o Fluminense estava eliminado, pra agradecer o goleiro Arias, até porque ele não vai jogar a volta, então posso agradecê-lo. Ele foi expulso, deu uma voadora no Diogo Barbosa e simplesmente ressuscitou o Fluminense. Tanto que no momento que esse goleiro foi expulso, ele tirou o Felipe Melo, graças a Deus, porque São Felipe, o Felipe Melo podia ter sido expulso, né? Porra. Tem a chance dele ir pro jogo de volta. É uma tristeza, realmente. É um jogador que não me apetece em nada. Enfim. E o Keno, tirou o Felipe Melo e o Keno, entrou o Léo e o Martinelli. O Martinelli não lembro muito dele fazendo muita coisa ruim, então. Enfim. E saiu o tal do gol do Fluminense, né? O Léo Fernandes, ele fez um gol também, fez o segundo gol, mas enfim. Fala o primeiro gol. O primeiro gol foi uma brigalhada do caramba. O fato também, né? O goleiro do Argentino Júnior não era goleiro, né? Sem número atrás, é uma loucura, não entendi nada. Enfim, e o Samuel Xavier deu um chute de fora da área maluco, tipo que nem contra ele deu. Tipo quanto que ele deu contra o Galo, né? E fez um gol que fazia tempo que eu não ficava tão maluco com um gol assim. Fazia tempo. E o segundo gol, enfim, eu soube da existência dele antes de eu ver, né? Porque um delay enorme, né? Enfim. E eu extravasei bastante. Fiquei desnudo. E, porra, e foi à toa, né? Porque tava muito impedido. Uma tristeza. Também eu não sei o que eu ia fazer se esse gol valesse, moleque. Eu ia ficar muito maluco. Realmente, cara, uma emoção, assim, um terror assistir o Fluminense assim, porra. Cara, que time, mano. Meu Deus do céu. Agora falar mais ou menos individualmente, cara, porque, vamos lá. O Fábio garantiu, primeiro tempo, né? Falando de Fábio, falando de primeiro tempo. O Fluminense podia ter tomado 3-0 no primeiro tempo facilmente. O Fábio garantiu. Samuel Xavier fez o gol, perfeito, ótimo. Não vou falar nada. Ele fez o gol, tá perfeito. Ele deixou o Fluminense vivo na competição. O Nino, quase que o Fluminense levou um gol por erro dele. Felipe Melo, realmente um terror, um perigo. A gente olha assim e fala, cara, por qualquer bola esticada desse cara, ele vai morrer. E as bolas esticadas do Argentino Júnior, assim, deu vontade de chorar, pô. O Felipe Melo jogar, deu vontade de chorar. Cara, o Marcelo a gente tem que malhar, né? Enfim, ele foi expulso. Então, um jogador que poderia ter botado em xeque. Que é muito irônico, né? Ele foi contratado pra ganhar e poderia ter tirado da gente. Isso é uma história interessante, né? Porque se o Fluminense passar e ele ser um dos protagonistas, um dos caras chaves, vai ser loucura. Porque ele quase... roteiro de futebol, a cara do roteiro de futebol. Enfim, o André eu achei ele bem. Dentro da desgraça que foi esse jogo, eu achei ele bem. O Lima, péssimo. O Ganso, horrível. Keno me irritou muito. O Arias também me irritou muito. O Cano me irritou muito. Enfim, você viu que a parte ofensiva do Fluminense ela me irritou muito, né? Entrou o Diogo Barbosa, que foi honesto. Sofreu a falta do goleiro expulso, então ele participou da ressurreição do Fluminense. O que mais? O Léo não entrou tão bem, enfim, mas é um jogador de personalidade, então eu gosto. É um jogador que ele tenta, ele erra, mas ele tenta. E é um jogador que a gente enxerga uma qualidade nele. Entrou mais quem, gente? Cara, não vou lembrar. Enfim, quem entrou também não importa porque não fez nada. Foi isso. Essa foi a epopeia das oitavas de final, da ida das oitavas de final do Fluminense. Realmente um carrossel enorme de emoções, como eu previ aqui, né? Altas emoções, foram altíssimas emoções. E tem um jogo contra o Palmeiras aí no final de semana que, vamos falar baixinho aqui, pouco importa, né? Porque a volta, foco é total na volta. É total. E é capaz de, tipo assim, Pedro Rangel entrar no jogo contra o Palmeiras. Creio também que o Palmeiras vai botar um time reservaço, enfim. Eu acho bem difícil o Palmeiras botar o time titular também. Tem a volta contra o Galo. Enfim, é isso. E a decisão na terça-feira, que é a obrigação de qualquer tricolor que consiga ir, tem que ir, tenha condição de ir, enfim. Porque realmente é um jogo de vida ou morte, que pode ser a Fênix pro Fluminense, tá ligado? Porque o Fluminense tava eliminado. O Marcelo expulso em 1-0, eu achei que o Argentino ia fazer 2, 3-0 e ia acabar. E não aconteceu. O goleiro Arias, Diogo Barbosa e Samuel Xavier contribuíram para o Fluminense estar vivo na competição. Enfim,
Eu tô até mais calmo, porque eu tô desesperado, pô. Realmente foi um desespero esse jogo, realmente, porra, porra, o sinal caindo e travando a porra da live, pô, e saindo o gol, moleque, e não travou na hora, e travou na hora que ele fez o gol, e eu comecei a gritar que nem um rugir, que nem um mamute, filho, enfim. É isso, né? Partimos pra próxima. Ver se esse time vai me deixar vivo. Valeu, rapaziada.